instante, então, nos acalmando, nos tranquilizando, sentindo a vibração desta casa, que desde cedo se preparou para nos receber, a todas as fraternidades que aqui estão, e ao nosso mentor, nosso guia e protetor, que é nosso anjo de guarda. E assim, sintonizados com as vibrações desta casa, concentrados em todos os trabalhos que iremos realizar na palestra desta noite. Agradecemos a nossa patrona, nossa querida irmã, Maria de Magdala, por mais uma vez abrir a sua casa e o seu coração para nos receber, e principalmente para as lições do Evangelho de Jesus, que esta noite aqui iremos aprender. Junto de Maria, de Magdala, agradecemos todas as fraternidades que trabalham em prol da nossa casa, para todos os tratamentos e por tudo que aqui se realiza. Junto desses amados, desses irmãos, agradecemos igualmente ao Espírito Protetor e Guardião da Suíça, esta pátria que nos dá o teto, o pão de cada dia, mas principalmente nos dá liberdade e oportunidade para estarmos em contato com o Evangelho de Jesus. Junto desses irmãos, nos projetamos agora até Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Vamos sentir as suas vibrações amorosas, suas vibrações pacíficas. Pedimos à nossa Mãe querida que continue orando por nós, rezando por nós, intercedendo por nós. Que ela, nesse instante, nos leve junto de seu Filho amado, nosso Divino Senhor, nosso Mestre Jesus. E diante de Jesus, felizes, agradecidos pelo seu Evangelho de amor e de luz, pelo seu amor sobre nós, pedimos que Ele siga conosco até nosso Pai, Deus, nosso Criador. E diante de Deus, humildes, felizes, agradecemos a Ti, Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que podemos. Agradecemos pela nossa existência, pela nossa presente encarnação e principalmente pela oportunidade dos trabalhos desta noite. E pedimos que esteja conosco durante todo o tempo que aqui estivermos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, tema dessa noite, deixa eu acender a luz aqui. Uma pessoa tão bonita como eu não pode ficar no escuro, né? Com certeza. É, dona Júlia? É verdade. Desperdício, né? Bom, boa noite a todos. Então, é sempre uma alegria, por que não dizer um milagre, estarmos aqui nesta noite, apesar
de tudo que enfrentamos aí nos últimos tempos, a gente voltou a fazer os nossos tratamentos, né? Os nossos tratamentos, os nossos passes. Então, hoje é a primeira vez que a gente está retomando isso. Então, é uma alegria muito grande, além do que a gente já vinha fazendo, poder novamente retomar os nossos tratamentos. É bom para os nossos assistidos, é bom para nós, é bom para casa. E o tema dessa noite nós vamos falar sobre ressurreição e milagre. Então, são dois temas que, de alguma forma, pode parecer polêmico para o Espiritismo, né? E aí a gente vai falar por que seria polêmico e que realmente, para o Espiritismo, significa ressurreição e milagre. Bom, a pergunta é: existe ressurreição segundo o Espiritismo? Né? Existe ressurreição segundo o Espiritismo? É uma coisa que, ao longo da minha vida, sempre eu ouvi essa questão sobre o que o Espiritismo fala, se existe ou não ressurreição, e se existem milagres também segundo o Espiritismo. Porque o Espiritismo, a gente sempre tem um dos pilares do Espiritismo é sempre essa questão da racionalidade, pensar de uma forma racional, né? E ressurreição e milagre, a gente precisa realmente entender o que isso significa, mas principalmente à luz do Espiritismo. E aí, então, o que a gente pode falar sobre se existe ressurreição e milagre? Então, obviamente que, como a gente no popular pensa sobre ressurreição e milagre, não existe de forma nenhuma, nem ressurreição nem milagre, se a gente pensar do ponto de vista científico. Realmente não existe. Mas, se a gente pensar do ponto de vista moral e espiritual, sim, definitivamente existe. O que a gente não pode se perder, principalmente no Espiritismo, que é uma religião, uma doutrina que prega imensamente a racionalidade, né, do que a gente aprende, a gente não pode se perder em questões, por exemplo, se quando a gente faz o Pai Nosso, se o certo é falar, perdoai as nossas dívidas ou perdoai as nossas ofensas. Esse é o tipo de discussão e polêmica que nunca deveria existir num meio religioso ou no meio espírita. Porque quando você fala, Senhor, perdoai as minhas dívidas ou perdoai as minhas ofensas, não importa se é dívida ou ofensa. O que importa é que realmente você está no seu íntimo pensando, Senhor, se eu erro, se eu crio ofensas ou se eu crio dívidas, é porque eu ainda sou imperfeito. Ainda eu erro, e eu reconheço que eu erro. E eu preciso avançar apesar dos meus erros. Eu não vou conseguir avançar com tantos erros, com tantos débitos. Eu preciso de Ti, mas eu quero fazer um pacto, Senhor. Eu quero que o Senhor somente me perdoe à medida que eu perdoo aquele que me ofendeu ou tem uma dívida comigo. Esse é o sentido, mas essa polêmica, que às vezes a gente ouve, tem que falar, perdoar as nossas ofensas, perdoar as nossas dívidas, realmente são palavras, né? São polêmicas, são palavras que não têm absolutamente nada a ver com o sentido do que a gente quer expressar. Que é exatamente, então, essa questão ressurreição e milagre. Se a gente pensar do ponto de vista somente científico, não tem como dizer que ressurreição e milagre existe, né? Mas se a gente pensar do ponto de vista moral, espiritual e religioso, definitivamente eles existem. E por quê? Se a gente vê no dicionário, o que significa ressurreição? Ressurreição é qualquer ato de ressurgir. Uma vida nova ou uma renovação. Uma reaparição. Ou até o próprio dicionário fala que ressurreição pode ser uma cura extraordinária
inesperada. Tudo isso as definições formais que a gente tem sobre ressurreição. Os judeus, eles acreditavam muito na ressurreição. Então, a ressurreição é algo que já vem durante muitos e muitos séculos antes do nascimento de Jesus, através dos judeus. Os judeus, eles realmente acreditavam nessa possibilidade de reaparecer, ressurgir, mas eles não tinham muitas explicações. Eles não entendiam muito como isso seria possível, como isso funcionava. Então, quando eles, no íntimo deles, eles sabiam da existência da reaparição, mas eles não entendiam como isso se operava, na cabeça deles o conceito que eles tinham era: eu sei que pode ressurgir, reaparecer, mas no conceito deles seria ressurgir e aparecer na mesma condição física. Então, se uma pessoa ela faleceu, desencarnou, aquela pessoa ela não morreu. Então, ela vai ressurgir. Mas como eles não tinham o conceito da reencarnação, eles tinham um pouco de uma ideia confusa de que se eles fosse ressuscitar, iria ressuscitar naquele corpo. Então, ao longo dos séculos, existe a ideia de ressurreição, mas que se fosse ressuscitar, ressuscitaria no mesmo corpo, até no mesmo corpo que já tinha sido, que já estava morto. Por isso que, do ponto de vista científico, esse ponto de vista da ressurreição não tem o menor sentido. Não tem como cientificamente isso ocorrer. Milagre, se a gente olhar também no dicionário, milagre é um fato sobrenatural oposto às leis da natureza. E aí, se a gente pensar de forma científica, não tem como, né? Se a lei da natureza é cientificamente a lei da natureza. Não existe a lei da natureza, ela é imutável. Então, não tem como quebrar a lei da natureza. Mas também milagre é aquilo que é uma palavra, eu nunca tinha visto essa palavra, portente, maravilha ou prodígio. Eu até achei que o dicionário estava errado. Aí no dicionário, eu procurei no dicionário que era portente. Portente é prodígio, alguma coisa prodígio, né? Mas eu coloquei exatamente como está no dicionário. É algo prodígio, portento, maravilhoso, prodígio, né? Essa é a definição de milagre. Mas, de novo, algo sobrenatural às leis da natureza, cientificamente não é possível. Mas a gente chega, então, ao fato de que Jesus, ele definitivamente, ele ressuscitou e ele fez muitos, muitos milagres. Então, é isso que a gente sabe sobre Jesus, que Jesus ressuscitou e fez muitos milagres. Continua fazendo. E continua fazendo. Continua fazendo. Né? Ou seja, quando a gente pensa sobre Jesus, as duas coisas mais importantes que vêm na nossa cabeça de imediato é que ele ressuscitou e fez milagres. E uma coisa muitíssimo importante que a gente precisa observar é que Jesus, ele só se tornou Jesus porque ele ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, ele não teria entrado para a história. Ele teria sido apenas mais uma pessoa que existiu, falou coisas boas e bonitas e desapareceu para a história. Então, Jesus só é para nós o que ele é, único e exclusivamente porque ele ressuscitou. Porque foi um fato extraordinário que o confirmou como o Filho de Deus que estava sendo prometido ao longo dos séculos. E o fato dele ressuscitar é o que realmente trouxe para a humanidade, sim, ele é o Jesus. Porque se ele não tivesse ressuscitado,
ele só seria mais um que teria dito coisas bonitas por aí, né? Tanto que foi tão importante ele ressuscitar, estava escrito ao longo dos séculos que ele viria, ele passaria por todas aquelas situações e depois ele ressuscitaria, né, no terceiro dia. E durante as perseguições dele, até no momento que ele estava sendo julgado, né, depois que ele tinha sido torturado, tudo aquilo que tinha sido feito por ele, os próprios discípulos estavam desesperados, mas se você é o verdadeiro Filho de Deus, o Senhor do mundo, por que você pelo menos não se salva? E aí Jesus fala, não, porque as Escrituras têm que ser cumpridas. Todo momento ele falou isso. Tudo que foi escrito sobre mim deve acontecer. E, inclusive, que eu ressuscitarei no terceiro dia. E aí é a grande questão, assim, será que ele ressuscita ou não? Então, Jesus, ele passou por todo aquele martírio, e aí ele foi morto, por que não dizer, ele foi assassinado, e aí o mundo colapsa. O mundo colapsa, e aí aquele ponto de interrogação gigantesco, principalmente entre os discípulos. Tem um livro belíssimo que chama Jesus Voltando, né, do Shaolin, que é psicografado, eu esqueci o nome, é o mesmo que psicografa o Miramês, vou lembrar o nome, mas Jesus Voltando, que mostra esses 3 dias de imensa dúvida dos apóstolos. Ok, ficamos com ele todo o tempo, ele mostrou para a gente que ele é o Filho de Deus, mas e agora? Ele vai ressuscitar ou não? Porque somente se ele ressuscitasse no terceiro dia é que ele daria cumprimento a todas as profecias que falaram que o verdadeiro Filho de Deus reencarnaria entre nós. No caso dele, encarnaria, né? E aí, de fato, no terceiro dia, Jesus reencarna como estava escrito ao longo dos tempos. E aí ele se torna Jesus. Então, é muito importante a gente sempre lembrar que a ressurreição de Jesus é o que, de fato, colocou ele como o verdadeiro Filho de Deus, que todas as Escrituras já dizia a todos os tempos, há muitos séculos antes dele encarnar. E aí esse foi o grande feito dele, né? Porque até isso se não fosse a ressurreição, ele poderia passar, entrar no esquecimento da história, tá bom? Porque tiveram muitos outros que fizeram também muitíssimas coisas importantes, mas não se tornaram Jesus. E esse feito dele foi realmente o que divide a história da humanidade, né, entre antes e depois dele. Bom, então Jesus ressuscitou, e a gente sabe da história, mas, então, retomando, a ideia que eles não tinham muita explicação, os judeus, sobre o que era o sentido da ressurreição, hoje é muito claro para a gente, através do Espiritismo, que, na verdade, eles tinham aceitação, não o verdadeiro conhecimento, mas eles sabiam da possibilidade da reencarnação. Mas, naquela época, eles não tinham, então, de fato, esse conhecimento. Então, quando a gente lê no Espiritismo que fala que ressurreição não é possível, porque não é possível alguém que já morreu reencarnar naquele próprio corpo morto,
Não é isso. Isso não é possível. O que o Espiritismo fala é que depois que você desencarna, você pode encarnar de novo, obviamente, em um outro corpo, desde o começo. Né? Então, do ponto de vista religioso, então, reencarnação é o que hoje nós conhecemos muito claramente através da reencarnação. Mas tudo que nós estamos vivendo exatamente nesse momento da nossa vida, da nossa humanidade, ressurreição quer dizer também, a reencarnação a gente já sabe, que é uma lei da natureza, desde que existe natureza, desde que existe o universo. Mas do ponto de vista nosso, do nosso dia a dia, principalmente das situações que a gente vive hoje, ressurreição também significa renovação e principalmente regeneração. Tudo aquilo que a gente faz hoje na nossa vida, no nosso dia a dia, que traz para a gente uma renovação ou uma regeneração, é a gente ressuscitando todos os dias. Por quê? É a gente voltando novo, renovado, todo dia no mesmo corpo. Isso é uma coisa que a gente tem que também estar bem atento e bem agradecido a Deus, que hoje a gente tem a oportunidade de se renovar, de se transformar dentro dessa mesma vida. E todas as vezes que a gente se renova, a gente se transforma, é aquele Fábio velho que morreu e agora tem um Fábio novo. Todas as vezes que a gente se transforma, é aquele eu que morreu trocado pelo eu novo. Isso a gente tem capacidade de fazer todos os dias da nossa vida, a nossa vida inteira. A gente tem a capacidade constante de ressuscitar. A gente tem a capacidade constante de se renovar, se transformar, se regenerar. E cada vez que a gente faz isso na nossa vida, é aquele eu velho que se foi e o eu novo que entra no lugar. Então, isso é também a grande chance que a gente tem também de ressuscitar. Então, a gente vê que essas questões de termos, a gente precisa ter muito cuidado para não entrar em polêmicas de palavras, de termos, esquecer o verdadeiro sentido dessas coisas. Né? Então, não vamos deixar que uma letra gelada, né, que está num papel, seja mais importante que um sentimento. O sentimento vai ser sempre mais importante do que qualquer livro, do que qualquer definição científica. Então, vamos deixar que o sentimento das coisas invada a gente em troca das palavras. Porque é muito comum, a gente hoje tem acesso à internet, muitas palestras, e você pode alguma vez ver alguma palestra, alguém falando, não, ressuscitar não é possível, só reencarnar, o milagre não existe, tem que ter uma explicação por trás. Não deixe levar por esse lado. Leve pelo sentimento do que aquelas coisas estão querendo dizer. E, principalmente, a gente tem que focar a nossa vida, transformar a nossa vida numa sequência de ressurreição. Sempre buscar deixar para trás aquele velho e colocar o novo. E toda vez que a gente faz isso, a gente está ressuscitando. Difícil. Parece impossível, né? Mas não é possível. É muito difícil. Não é impossível, mas é boa. É muito difícil, mas não é possível. Não é possível. Mas a gente pode. Pode. Né? Ninguém pode fazer por nós. Ninguém pode fazer por nós.
é algo que só a gente pode fazer, né? Mas realmente é possível. Bom, e milagre? O que é o milagre? Milagre seria, no Espiritismo, alguma coisa polêmica, né? Que, por exemplo, o milagre da cura de Lázaro. Jesus fez um milagre, né? Lázaro estava morto, e Jesus foi lá e falou para Lázaro: levanta e sai. Então Jesus fez aquele milagre, o milagre do cego, né? E aí, como que a gente explica isso do ponto de vista espírita? A gente explica que Jesus fez milagre. A gente está fazendo milagre aqui. Aquele passe lá que a gente está entrando lá, nós estamos fazendo milagre. Quantos de nós chegamos aqui perturbados, doentes, desesperados, tomamos um passe e saímos renovados, fortalecidos, alegres, com esperança, leve? Quantas vezes? Isso também são milagres, né? Então, os milagres que Jesus fez são todas as coisas que Jesus sabia que era possível de serem feitas. Inclusive, no caso de Lázaro, Jesus falou: Lázaro dorme, né? Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Então imagina, se a gente, num centro espírita, os trabalhos de passes que a gente faz, a gente consegue fazer tantos milagres. Imagina Jesus, né, com a mediunidade gigantesca dele, né, com o poder mediúnico dele, né, de saber que Lázaro não estava morto, Lázaro dormia, né, com o comando dele, do magnetismo dele, da mediunidade dele, falar: Lázaro, levanta e sai. A mesma coisa do cego. Então a gente sabe quantos tratamentos em centros espíritas, né, que eu frequentei muito em São Paulo, de cura de câncer, através de tratamentos espirituais, né, de grandes tratamentos, a gente faz cura de câncer. Então, quando Jesus cura um cego, né, imagine o magnetismo de Jesus, né, pondo suas mãos sobre aquele cego, sabendo do que realmente, qual era a doença específica daquele cego, e com o magnetismo dele fazer a cura daquele cego. Então Jesus fez milagres de verdade? Fez. Extraordinário? Sim, extraordinário. O que é extraordinário? Extraordinário é ponto de vista, né? Algumas coisas que eu faço, que algumas pessoas acham que são extraordinárias, para mim são coisas simples. Algumas coisas que algumas pessoas fazem, que eu acho extraordinária, são coisas simples. Então, extraordinário é um ponto de vista, né? E aí Jesus, mais uma vez, ele fez essas coisas extraordinárias, fez esses milagres, mas para mostrar para a gente tudo aquilo que era possível ser feito, né? Quando uma das pessoas trouxeram para ele, acho que era o rapaz, né, que estava tomado pelo demônio. Acho que foi essa passagem que trazem para Jesus e fala: mas nós já apresentamos ele para os seus discípulos, eles não conseguiram curá-lo. E aí Jesus fala: homens de pouca fé, até quando eu teria que estar aqui presente ensinando vocês, quando vocês mesmos podem fazer essas coisas, né? Então, esses milagres que Jesus fez também não são extraordinárias para a gente em algum momento, mas quando realmente a gente entende quando essas coisas são feitas, Jesus está querendo mostrar para a gente tudo aquilo que é possível ser feito por nós, né? A gente aprendeu bastante, a gente tem feito bastante pensando nisso, mas a gente tem ainda muito para aprender. Então, por isso que
muitas coisas para a gente podem ser consideradas extraordinárias ou milagres, mas de fato são coisas totalmente possíveis. Mas eu acho que, para mim, o mais importante sobre o milagre são os milagres que acontecem todos os dias, o dia inteiro na nossa vida. A gente consegue ver que a nossa vida é uma sequência de milagres? A gente consegue realmente entender que o fato da gente estar aqui nesta noite, fazendo o que estamos fazendo, é um milagre? A gente consegue entender que o fato de você poder sentar com um amigo, estar conversando com um amigo ou com uma pessoa que você gosta, é um milagre? A gente precisa realmente despertar esse sentimento na gente, que a nossa vida é uma sequência de milagres. Então, hoje a gente pode não se dar conta do milagre que é a nossa vida, do milagre que é a gente estar aqui sentado numa cadeira, ouvindo uma palestra, mas a gente não tem noção do quão gigante é esse milagre na nossa vida. Porque a gente precisa de um pouco, quase nada, para transformar essa história totalmente contrária. A nossa vida é muito, muito sensível em todos os sentidos. Algo que a gente não agradece, não dá valor ou não se dá conta, de uma hora para outra ela pode se transformar completamente. Completamente. Então, hoje, eu particularmente, quando eu estou com a minha família aqui me visitando, eu olho para eles e eu vejo que é um milagre. Realmente, de coração, eu vejo que é um milagre. Porque é um milagre eles poderem vir do Brasil até aqui, sentar na mesa da minha casa, estar ali comigo, a gente comendo alguma coisa, conversando alguma coisa. Isso é um milagre. E por que é um milagre? Porque poderia ser muito difícil fazer isso, ou poderia até ser impossível. A partir do momento que isso é possível, isso é um milagre. Então, hoje eu tenho um trabalho, é um milagre. Porque só quem teve desempregado sabe o que é a dor de ser desempregado. E quando você tem um trabalho, é um milagre você ter um trabalho. Minha vida é um milagre. Minha vida é um milagre. Eu nunca imaginei que o meu filho no futebol, que ele vai sempre, ele fala, tchau, pai, eu vou pro futebol. E eu, trabalhando, nem olhei, não virei o rosto para falar com ele. Ele disse, bom jogo, depois eu te pego. Eu não virei meu rosto para falar com ele. Porque é comum. O que tem de especial na vida é isso? Absolutamente nada, é uma coisa tão boba, tão tonta. Isso não é milagre. Mas mal sabia eu. Talvez teria sido a última palavra que eu tinha dado para o meu filho. Então, antes disso, a gente não se dá conta de tantos milagres que a gente tem. E hoje, eu olhar para o meu filho e falar bom dia, boa tarde, ver ele, para mim todo dia é um milagre. Eu ver minha mãe aqui, para mim é um milagre. Que minha mãe está com 80 anos. Em muito pouco tempo, ela não vai estar mais pegando avião para vir para Zurique para sentar na mesa comigo. Então, isso é um milagre. Eu tenho um trabalho, isso é um milagre. Porque muita gente. Então, milagre é realmente a providência, é a sabedoria suprema com que Deus conduz todas as coisas. Para quem? Para nós. Então, eu quero encerrar essa palestra realmente com esses dois significados sobre ressurreição e milagre. No Espiritismo existe sim ressurreição. Se a gente ver todos os livros que existem, André Luiz, do Divaldo, de todos esses autores,
eles falam centenas e centenas de vezes sobre ressurreição. Que é sempre a transformação que acontece com cada um de nós, principalmente pela história da crise de espírito que eles estão contando, pela renovação espiritual que eles fazem aqui na ressurreição. E também toda oportunidade que a gente tem sempre na nossa vida, mesmo quando a gente está errando muito, a gente tem uma oportunidade de se corrigir, isso é um milagre na nossa vida. Então, a nossa vida é realmente uma sequência de milagres. Tá? E por ser milagre, só vai realmente ser milagre quando a gente reconhecer e principalmente agradecer a Deus todos esses milagres que acontecem com a gente. Tá bom? Certo.